Você sabia que é possível entender completamente uma pessoa em apenas 10 segundos? Não estou falando de magia nem de poderes sobrenaturais. Estou falando de observação aguçada, de sabedoria acumulada ao longo de gerações e de técnicas refinadas durante séculos pela tradição judaica. Em 10 segundos, você pode perceber se uma pessoa é confiável, se é autêntica, se está escondendo algo e se vale a pena investir seu tempo nela. E o mais fascinante é que ela nem vai perceber que você a decifrou completamente. Hoje, vou compartilhar com você 7 técnicas poderosas que vão transformar a forma como você se relaciona com as pessoas. Técnicas que me salvaram de prejuízos enormes, me protegeram de relacionamentos tóxicos e me ajudaram a construir uma vida cercada de pessoas genuínas e verdadeiras. Mas preciso avisar algo importante: a técnica mais poderosa de todas eu guardei para o final. É aquela que nunca falha, que funciona em qualquer situação, e que um rabino ancião me ensinou quando eu era apenas uma criança. Então, se você realmente quer aprender a ler as pessoas com um único olhar, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode economizar anos da sua vida e te proteger de erros que milhões de pessoas cometem todos os dias. Como dizia meu avô, o sábio é aquele que enxerga o rio quando ele ainda é apenas um riacho. Hoje, vou te mostrar como perceber esse riacho nas pessoas antes mesmo que elas percebam que você as decifrou. Vamos começar pela primeira técnica, e ela é fundamental. 1. Observar os olhos. Na tradição judaica, existe um provérbio antigo que diz: os olhos são o espelho da alma. E isso não é apenas poesia, é uma verdade profunda, baseada em séculos de observação humana. Quando você olha nos olhos de alguém, não está apenas vendo órgãos físicos, está vendo diretamente para o interior dessa pessoa. Deixe-me explicar como isso funciona, na prática. Quando uma pessoa olha diretamente para você com tranquilidade, sem desviar o olhar, isso mostra confiança genuína. Ela não tem medo de ser vista e não está escondendo nada. É como se estivesse dizendo, sem palavras: estou aqui por inteiro, não tenho máscaras. Pode confiar. Mas quando o olhar é fugidio, quando os olhos desviam para os lados e a pessoa não consegue manter contato visual, isso pode indicar uma de duas coisas: ou ela está escondendo algo, ou carrega uma insegurança profunda. Vou te contar uma história real da minha vida. Quando eu era jovem, trabalhei por alguns anos em um pequeno comércio da família, uma loja de tecidos em um bairro movimentado. E sabe o que eu aprendi? Apenas observando os olhos das pessoas que entravam, eu já sabia se elas iam comprar ou não. Chegava um cliente com um olhar firme, direto, focado. Esse vinha com propósito, vinha fazer negócio. Mas, quando entrava alguém com o olhar disperso, olhando para todos os lados, sem conseguir focar em nada e sem estabelecer contato visual, aquela pessoa ia regatear até cansar e sair de mãos vazias. Mas há algo ainda mais profundo nisso. No Talmud, livro central da tradição judaica, há um ensinamento de que os olhos não mostram apenas o presente, mas também a intenção futura. Quando alguém te olha com clareza e presença, está te dizendo, sem palavras: estou aqui por inteiro, você pode confiar em mim. Mas, quando o olhar dança de um lado para o outro, é como se a pessoa já estivesse preparando a fuga antes mesmo que a conversa comece. Existe um conceito na tradição judaica chamado Anhar, o mal-olhado. Não é superstição, como muitos pensam, é o entendimento de que o olhar carrega intenção, carrega energia. Quando alguém te olha com inveja, ressentimento ou más intenções, mesmo sem dizer uma palavra, essa energia se transmite. Por isso, sábios judeus desenvolveram a capacidade de identificar rapidamente o tipo de olhar que estão recebendo e criaram formas de proteção. A mais simples delas é não compartilhar seus planos com quem tem olhos famintos pelo que não é seu. Vou te dar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Chama-se espelho consciente. Quando você estiver diante de alguém e sentir que o olhar dessa pessoa é invasivo, desconfortável ou carregado de intenções ocultas, imagine mentalmente um espelho entre vocês. Esse espelho devolve a energia para quem a enviou. Não é agressão, é apenas blindagem. Respire fundo, mantenha seu olhar firme, mas não desafiador, e repita mentalmente: só recebo o que edifica. Esse microritual leva 3 segundos e pode te poupar meses de problemas. 2. Prestar atenção na forma de andar.
Quer entender o nível de confiança de uma pessoa? Observe como ela caminha. Quem tem segurança interna caminha com passos firmes, postura ereta e ombros abertos. Mesmo que esteja vestida de forma simples, você percebe a força interior. Já quem caminha curvado, arrastando os pés, carregando o próprio peso, geralmente carrega também um fardo emocional ou não acredita em si mesmo. Deixe-me te contar uma história que minha avó me contou sobre um comerciante judeu em Buenos Aires, nos anos 50. Esse homem havia perdido tudo na guerra: família, negócio, país. Chegou à Argentina sem nada, apenas com a roupa do corpo. Mas, quando caminhava pelas ruas do bairro, todos viravam para vê-lo, não por causa da roupa, velha e gasta, mas por causa de como ele caminhava. Passos firmes, olhar para frente, costas retas. Em menos de 5 anos, ele reconstruiu completamente a própria vida. As pessoas diziam: esse homem carrega o sucesso nos pés antes de tê-lo nas mãos. Isso me ensinou algo profundo: a forma como você caminha não é apenas reflexo do seu estado interno, é também uma declaração para o mundo. Você está dizendo: sou alguém que merece respeito. Sou alguém que sabe para onde está indo. Sou alguém que não será facilmente derrubado. E as pessoas captam essa mensagem inconscientemente, mesmo sem perceber. Há uma parábola judaica que meu avô me contou quando eu tinha 12 anos. Dizia assim: 2 homens caminhavam pelo deserto. Um arrastava os pés, reclamando do calor, amaldiçoando a areia. O outro caminhava ereto, cantando baixinho, agradecendo cada passo. Os dois chegaram ao mesmo destino, mas o primeiro chegou destruído, o segundo, renovado. A diferença não estava no deserto, e sim em como eles caminhavam. E meu avô me disse: filho, a vida é esse deserto. Você pode se arrastar ou pode caminhar com dignidade. Escolha agora, porque o corpo tem memória. Aqui vai um exercício. Durante os próximos 7 dias, antes de entrar em casa ou no trabalho, pare por um segundo na porta. Ajuste sua postura, costas retas, ombros abertos, cabeça erguida. Respire fundo 3 vezes. Depois, entre caminhando com intenção, como se você fosse dono do seu próprio caminho. Não importa o que aconteceu antes. Naquele momento, você escolhe como entra. Esse ritual de entrada consciente reprograma sua energia e ensina seu corpo a carregar confiança. 3. Escutar como a pessoa fala. Preste atenção não apenas no que ela diz, mas em como diz. Quem fala muito rápido, sem pausas, como se tivesse medo do silêncio, geralmente está escondendo insegurança. Já quem sabe pausar, escolher as palavras e pensar antes de falar demonstra respeito por si mesmo e pelos outros. Há um ditado judeu que diz: quem fala demais deixa pouco espaço para a sabedoria. Uma vez participei de uma reunião com empresários. Um deles falava sem parar, se exibindo sobre contatos, números, carros. O outro ficava em silêncio, escutando, fazendo poucas perguntas, mas certeiras. No final, o contrato fechou com o segundo. Por quê? Porque as palavras dele tinham peso, enquanto o outro só fazia barulho. Mas há algo ainda mais sutil que aprendi observando rabinos nas sinagogas: eles usam o silêncio como ferramenta. Fazem uma pausa antes de responder. Fecham os olhos por um segundo. Respiram. Esse mini ritual, que parece simples, é na verdade uma forma de blindagem. Eles criam espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço está o poder. Porque quem reage imediatamente é controlado pelo outro. Quem pausa, controla. Vou te dar um exercício prático chamado a pausa dos 3 segundos. Quando alguém te fizer uma pergunta difícil, uma crítica ou um comentário provocador, não responda imediatamente. Feche os olhos, coloque a mão no coração, respire fundo e conte mentalmente até 3. Só depois fale. Você vai notar 2 coisas. Primeiro, sua resposta vai ser mais inteligente. Segundo, a outra pessoa vai começar a te respeitar mais, mesmo sem saber por quê. É um microritual judaico adaptado para a sua vida diária. No Talmud, há um ensinamento que diz: ensine sua língua a dizer, não sei. Parece simples, mas é revolucionário.
Por que a maioria das pessoas fala rápido justamente para esconder que não sabe algo? Enche o espaço com palavras vazias. Já quem tem confiança verdadeira consegue dizer "não sei" e ficar em silêncio sem desconforto. Essa pausa, esse espaço, é sinal de fortaleza interior. Vou te contar algo pessoal. Há alguns anos, me convidaram para dar uma palestra sobre negócios. No final, alguém me fez uma pergunta técnica que eu não sabia responder. Senti a tentação de improvisar, de inventar algo que soasse inteligente, mas me lembrei do ensinamento do Talmud. Respirei fundo e disse, não tenho a resposta agora, mas vou pesquisar e te respondo em 2 dias. Sabe o que aconteceu? A pessoa me respeitou mais. E, 2 dias depois, quando dei a resposta correta, o respeito se multiplicou. Porque a honestidade constrói autoridade, a mentira a destrói. 4. Observar os gestos. Repare como as pessoas movem as mãos. Palmas abertas são sinal de honestidade. É como se a pessoa dissesse, olhe, não tenho nada escondido. Mas, se as mãos estão sempre nos bolsos, escondidas atrás das costas ou fechadas em punho, isso pode indicar tensão ou desconfiança. Há uma piada judaica antiga que diz, se um judeu fala sem gesticular, é porque está dormindo. Nós gostamos de usar as mãos para falar, e nisso a sabedoria, porque as mãos revelam emoções. Conheci um vizinho que sempre falava com carinho, mas as mãos tremiam. Os dedos ficavam apertados. No final, descobrimos que ele vivia com medo, escondendo dívidas enormes da própria família. Mas há mais. Na tradição judaica, existe um gesto específico usado para abençoar, mãos abertas, palmas para baixo ou para frente, dedos levemente separados. Esse gesto se chama birkatim, a bênção sacerdotal. O interessante não é o gesto em si, e sim o que ele representa, abertura, entrega, ausência de ameaça. Quando você vê alguém falando com as mãos abertas, relaxadas, sem movimentos bruscos, essa pessoa está em um estado de honestidade emocional. Já quando você vê punhos fechados, mãos ocultas e gestos cortantes, o corpo está dizendo, estou me defendendo ou estou atacando. Aqui vai um exercício. Durante os próximos 3 dias, observe suas próprias mãos quando fala com alguém, estão abertas ou fechadas? Gesticulam livremente ou estão tensas? Se notar tensão, pratique este microritual. Antes de entrar em uma conversa importante, abra e feche as mãos 5 vezes, respirando fundo. Esse gesto simples libera a tensão muscular e te coloca em um estado de abertura e confiança. E quando você muda seu corpo, muda como os outros te percebem. Há um padrão específico que aprendi a identificar em manipuladores. Quando alguém fala com você sobre compromisso, confiança ou sociedade, mas mantém as mãos nos bolsos, está te dizendo sem palavras, não estou completamente aqui. Estou guardando algo. Pode ser dúvida, pode ser mentira, pode ser medo, mas, seja o que for, há algo escondido. Uma vez, em uma reunião para fechar um contrato grande, o outro empresário manteve as mãos nos bolsos durante toda a conversa. Eu já estava prestes a assinar, mas algo me incomodou. Decidi adiar a assinatura por 1 semana. Nessa semana, investiguei mais a fundo e descobri que o cara tinha dívidas milionárias que não havia revelado. Se tivesse assinado, teria perdido tudo. As mãos nos bolsos me salvaram. A 5ª técnica é a roupa. Vou deixar claro, não estou falando de riqueza. Os judeus sempre entenderam que roupa cara não faz ninguém valer mais. Mas a roupa mostra como a pessoa se vê. Roupas limpas e bem cuidadas, mesmo que simples, indicam que ela se respeita e respeita os outros. Já o desleixo, a sujeira, botões soltos e sapatos sem brilho mostram que tanto faz. E pode acreditar, se ela não se importa consigo mesma, não vai se importar com você. Certa vez, um conhecido da família veio pedir dinheiro emprestado. Estava de terno caro, mas o colarinho estava sujo, um botão pendurado, e os sapatos sem brilho. Meu avô disse, não empreste. Esse homem gasta em aparência, mas não cuida do essencial. E acertou, nunca devolveu o dinheiro. Mas deixe-me contar algo que mudou minha perspectiva sobre isso. Em uma viagem a Israel, há alguns anos,
Conheci um rabino em Jerusalém. Ele usava a mesma roupa todos os dias, uma camisa branca simples, calças pretas, sapatos gastos, mas impecáveis. Perguntei por que ele não tinha mais variedade. Ele me respondeu algo que nunca esqueci. Quando você elimina a distração da vaidade, pode focar no que realmente importa, como você trata as pessoas, como honra a sua palavra, como constrói seu caráter. Minha roupa é simples para que minha vida possa ser profunda. Isso me fez refletir. Não se trata de ter roupa cara ou variada, trata-se de coerência. Se alguém usa roupa cara, mas descuidada, isso revela incoerência. Se alguém usa roupa simples, mas impecável, isso revela integridade. A roupa é apenas o símbolo externo de como a pessoa se relaciona consigo mesma. Aqui vai um exercício prático. Esta noite, antes de dormir, revise seu guarda-roupa. Escolha 3 peças que você usa com frequência e pergunte-se: essas roupas refletem quem eu quero ser? Não se trata de comprar coisas novas, mas de cuidar do que você já tem. Costure esse botão, passe essa camisa, limpe esses sapatos. Esse pequeno ato de respeito por si mesmo vai mudar sua energia, e as pessoas ao seu redor vão notar, mesmo sem saber por quê. Na tradição judaica, há um conceito chamado Hidur Mitzvah, que significa embelezar o preceito. Não basta fazer o correto, é preciso fazer com beleza, com cuidado, com atenção aos detalhes. Isso se aplica a tudo, desde como você prepara a mesa do Shabat até como você se veste para encontrar as pessoas. Não é vaidade, é respeito. Respeito por si mesmo, pelos outros e pelo momento. Minha avó costumava dizer: nunca saia de casa como se não se importasse. Porque, quando você não se importa consigo mesmo, está ensinando os outros a não se importarem com você também. E ela praticava isso. Vivia com muito pouco dinheiro, mas sua roupa estava sempre impecável. Mesmo quando ia apenas ao mercado comprar verduras, se arrumava com cuidado, e as pessoas a tratavam com um respeito extraordinário, não pelo seu dinheiro, mas pela sua dignidade. A sexta técnica, e talvez a mais confiável de todas, é observar a atenção aos detalhes. Veja se a pessoa cumprimenta apenas você ou também seu assistente, se agradece ao garçom no restaurante, se sorri para uma criança na rua. São coisas pequenas, mas são elas que revelam o respeito e a humanidade dessa pessoa. Quando eu era criança, um homem rico veio à nossa casa. Conversava com meu pai e comigo, mas nem notou minha mãe quando ela trouxe o chá. Já um rabino idoso que nos visitou, a primeira coisa que fez foi agradecer pelo pão e pelo chá. Só depois começou a falar de negócios. Me diga, qual dos dois deixou marca no coração? Há um ensinamento judaico que diz: quem respeita o pequeno é digno do grande. Mas o que realmente me marcou foi entender o porquê disso. Não é apenas uma questão moral abstrata, é prático. Porque a forma como alguém trata quem não importa revela exatamente como vai te tratar quando você deixar de ser útil. O garçom do restaurante, o assistente, a criança na rua, todos são espelhos da verdadeira natureza de alguém. Lembro de uma história que meu pai me contou sobre um sócio que ele quase aceitou no negócio. O homem era encantador nas reuniões, sempre com palavras amáveis e sorrisos. Mas meu pai notou algo: quando saíam das reuniões, o cara nunca segurava a porta para quem vinha atrás. Deixava que se fechasse na cara das pessoas. Meu pai pensou: se ele não segura uma porta, o que mais não vai segurar? E recusou a sociedade. 2 anos depois, esse homem foi acusado de roubar vários sócios, abandonando-os no meio de crises. A porta foi só o primeiro indício. Aqui vai um exercício, e este é o mais importante de todos. Chama-se o ritual dos 7 dias de atenção. Durante uma semana completa, comprometa-se a fazer o seguinte: cada vez que sair de um lugar, veja se há alguém atrás de você e segure a porta. Cada vez que alguém te servir algo, olhe nos olhos e diga obrigado com sinceridade. Cada vez que vir uma criança, sorria. São gestos pequenos, mas vão te transformar. Porque, quando você começa a prestar atenção aos detalhes na sua própria vida, automaticamente começa a notar esses detalhes nos outros. E aí é quando você realmente começa a ler as pessoas. Deixe-me contar a história mais poderosa que vivi sobre isso.
Há alguns anos, eu estava considerando 2 sócios para um projeto grande. Ambos tinham currículos impressionantes, contatos e experiência. Eram praticamente iguais no papel. Eu não sabia como escolher. Então decidi fazer algo simples. Convidei ambos para almoçar, em dias diferentes, no mesmo restaurante. O primeiro chegou, me cumprimentou efusivamente e falou o tempo todo sobre suas conquistas, seus planos, suas ideias. Quando o garçom trouxe a comida, ele nem olhou para ele. Quando terminamos, deixou a mesa desorganizada, com guardanapos jogados, e saiu sem agradecer. O segundo chegou, me cumprimentou com calma e perguntou como eu estava. Quando o garçom trouxe o cardápio, olhou nos olhos dele e disse, obrigado. Como está seu dia? No final do almoço, organizou o seu lado da mesa, deixou uma gorjeta generosa e agradeceu novamente ao sair. Adivinha com quem fechei a sociedade? Com o segundo. E foi a melhor decisão que tomei. Porque esses pequenos gestos não são pequenos, são a essência de quem alguém é quando ninguém importante está olhando. E, nos negócios, nas amizades e na vida, você precisa de pessoas que sejam íntegras mesmo quando ninguém está olhando. Aqui vai outro exercício que vai impactar muito a sua vida. Chama-se o ritual da humanidade invisível. Durante os próximos 7 dias, comprometa-se a ver e reconhecer 3 pessoas invisíveis por dia: o funcionário da limpeza, o segurança, a caixa do supermercado. Olhe nos olhos, cumprimente, pergunte como estão. Não por estratégia, mas por humanidade. Isso vai fazer 2 coisas. Primeiro, vai te transformar em alguém que as pessoas respeitam profundamente, porque vão sentir sua autenticidade. Segundo, vai te treinar para ver detalhes que outros não veem. E, quando você vê o invisível, se torna inesquecível. Agora chegamos ao momento mais importante, a 7ª técnica, a mais poderosa de todas, aquela que guardei para o final. É muito simples, mas revolucionária. Observe a reação da pessoa diante do inesperado. Pode ser algo pequeno. Você pede a um amigo que te passe algo e ele faz com irritação ou com alegria. Você sorri para um desconhecido e ele responde da mesma forma ou com frieza. Você faz uma pergunta inesperada. Como a pessoa reage? Por que isso funciona? Porque, em situações planejadas e controladas, qualquer um pode usar uma máscara. Mas o inesperado tira a pessoa da zona de conforto e revela quem ela realmente é. Lembro de um empresário conhecido que sempre foi simpático nas reuniões. Uma vez, pedi que revisasse uns documentos ali, na hora. Seu rosto mudou, as mãos tremeram, e ele tentou fugir da resposta. Ali eu entendi, por trás das palavras bonitas, havia alguém disposto a correr riscos à custa dos outros. O segredo é simples, a máscara sempre cai diante do inesperado. Vou te dar exemplos práticos de como criar essas situações inesperadas para ler alguém rapidamente. Primeira situação. Você está em um restaurante com alguém que acabou de conhecer. De repente, o garçom derruba um pouco de água na mesa. Observe como a pessoa reage. Ela se irrita imediatamente, grita, ou sorri, diz não tem problema e ajuda a limpar? Essa reação instantânea mostra quem ela realmente é. Segunda situação. Você está caminhando com alguém pela rua e aparece um vendedor ambulante, ou alguém pedindo ajuda. Como ela reage? Ignora completamente, como se a pessoa não existisse. Ou ao menos faz contato visual e diz, não, obrigado ou desculpe, não posso agora. A diferença entre ignorar e reconhecer mostra o nível de humanidade de alguém. Terceira situação, em uma conversa, faça uma pergunta que mude completamente o assunto. Por exemplo, vocês estão falando sobre trabalho e, de repente, você pergunta, qual foi o último livro que você leu? Ou, o que você fez no fim de semana passado que te fez sentir vivo? Uma pessoa segura de si e autêntica vai responder com naturalidade. Uma pessoa que está atuando ou escondendo algo vai gaguejar, se incomodar ou desviar. Quarta situação, e esta é a mais poderosa, ofereça ajuda genuína sem que te peçam. Diga algo como, vejo que você está carregando muitas coisas. Posso ajudar? Ou, notei que você está procurando algo. Posso te ajudar?
A reação vai te dizer tudo. A pessoa aceita com gratidão ou rejeita defensivamente, como se fosse uma ameaça. Quem está acostumado a usar os outros, muitas vezes desconfia da bondade genuína, porque projeta suas próprias intenções. Aqui vai um exercício final. Chama-se o teste dos 3 imprevistos. Esta semana, crie 3 situações inesperadas, pequenas, com 3 pessoas diferentes que você quer entender melhor. Pode ser uma mudança súbita de planos, uma pergunta fora de contexto, um pequeno inconveniente. Observe como reagem. Não manipule, apenas observe. Em uma semana, você vai saber exatamente quem é cada uma dessas pessoas, porque o inesperado nunca mente. Mas há algo mais profundo que eu quero que você entenda. Essas técnicas não são para que você saia por aí analisando todo mundo com desconfiança. Não se trata disso. Trata-se de proteção inteligente. Trata-se de não desperdiçar seu tempo, sua energia e seu coração com quem não merece. Porque a vida é curta, e cada dia que você passa com a pessoa errada é um dia que você não passa com a pessoa certa. Na tradição judaica, há um conceito lindo chamado Bashert, que significa destinado. É usado comumente para falar de almas gêmeas, mas, na verdade, se aplica a todos os relacionamentos importantes. Seu sócio de negócios pode ser Bashert. Seu amigo pode ser Bashert. Seu mentor pode ser Bashert. E essas técnicas te ajudam a identificar rapidamente quem é seu Bashert e quem não é, não para julgar quem não é, mas para honrar seu tempo e sua vida buscando quem é. Quando você começa a usar essas técnicas para ler os outros, inevitavelmente começa a se ver com mais clareza, porque a observação é um espelho bidirecional. Quando você nota que alguém tem os olhos esquivos, se pergunta, eu também desvio o olhar quando me sinto inseguro. Quando vê que alguém caminha curvado, se pergunta, como eu caminho? O que estou projetando? E aí começa a verdadeira transformação. Por que não basta identificar os espelhos quebrados e as janelas sujas? Você tem que se perguntar, que tipo de pessoa sou eu? Sou água clara? E se a resposta é não, então você tem trabalho a fazer. Porque atraímos o que somos, não o que queremos. Se você é água turva, vai atrair água turva. Se você se torna água clara, vai atrair água clara. Há alguns anos, passei por um momento difícil. Vários projetos haviam falhado. Algumas amizades se romperam. Eu me senti abatido e cansado, e comecei a pensar, por que isso sempre acontece comigo? Por que sempre atraio as pessoas erradas? Eu estava cheio de ressentimento, culpando todos, menos a mim mesmo. Então, um rabino idoso, amigo da família, veio me visitar. Escutou toda a minha história, todos os meus lamentos, todas as minhas queixas. E, quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo minuto. Depois me olhou e disse: Sabe qual é o seu problema? Você está tão ocupado vendo o cisco no olho alheio que não vê a trave no seu. Você me disse que fulano te traiu, que Beltrano mentiu, que tal pessoa te usou, mas não me disse quais sinais você ignorou. Não me disse quantas vezes sua intuição te avisou e você não escutou. Não me disse como você também contribuiu para essas situações. Essas palavras me atingiram como um martelo, porque ele tinha razão. Eu havia ignorado sinais, vi olhos esquivos e segui em frente, notei gestos fechados e os ignorei, percebi falta de respeito aos detalhes e justifiquei. Por quê? Porque eu queria acreditar que essas pessoas eram diferentes. Porque eu estava desesperado por companhia, por sucesso, por validação. E esse desespero me cegou. Naquele dia, aprendi algo fundamental: as técnicas de observação só funcionam se você tem a coragem de agir segundo o que observa. De nada adianta ver os sinais se você vai ignorá-los. E, para agir segundo o que vê, você precisa estar em um lugar interno de fortaleza, não de desespero. Porque o desespero te deixa cego, e a fortaleza te deixa claro e evidente. Então eu fiz algo radical, me isolei por 30 dias. Não era um retiro espiritual, nem nada místico. Simplesmente decidi passar um mês trabalhando apenas em mim mesmo, nos meus hábitos, na minha clareza interna. Praticava os exercícios que estou te ensinando, mas comigo mesmo.
Me olhava no espelho e observava meus próprios olhos, eram claros ou esquivos. Caminhava conscientemente, prestando atenção na minha postura. Praticava pausas antes de falar. Observava meus próprios gestos. Cuidava da minha roupa com atenção e prestava atenção em como tratava as pessoas, especialmente as invisíveis. Em 30 dias, algo mudou. Não foi mágico, foi gradual. Mas, ao final daquele mês, eu me sentia diferente, mais centrado, mais claro, mais forte. E, quando voltei a interagir com o mundo, algo surpreendente aconteceu. As pessoas erradas começaram a desaparecer da minha vida naturalmente. Não tive que afastá-las, simplesmente deixaram de aparecer. E as pessoas certas começaram a surgir como se o universo tivesse reconfigurado o meu sinal. Isso me ensinou uma verdade profunda da sabedoria judaica, mida keneged mida. Medida por medida. O que você dá, recebe, não em sentido kármico ou místico, mas em sentido prático. Quando você se torna uma pessoa íntegra, clara, respeitosa e observadora, naturalmente atrai pessoas com essas mesmas qualidades e naturalmente repele quem não as tem. Porque a autenticidade reconhece a autenticidade, e a falsidade foge dela. Aqui vai um exercício transformador. Ele se chama os 30 dias do espelho. Durante um mês completo, comprometa-se a praticar as 7 formas de observação consigo mesmo. Cada manhã, diante do espelho, observe seus olhos, estão claros? Observe sua postura, está ereta? Durante o dia, preste atenção na sua forma de falar, nos seus gestos, na sua aparência e na sua atenção aos outros. E, cada noite, anote 3 coisas que você fez bem e 3 que pode melhorar. Em 30 dias, você não só vai ler melhor os outros, vai se transformar em alguém digno de ser lido com admiração. A verdadeira autoridade não se grita, se irradia. Não se impõe, se reconhece. Quando você se torna alguém que observa com clareza, age com integridade e se respeita a si mesmo, automaticamente constrói o que eu chamo de autoridade silenciosa. A autoridade silenciosa é aquela qualidade que certas pessoas têm quando entram em uma sala. Todos percebem, não porque falem alto ou se vistam de forma chamativa, mas porque há algo nelas que exige respeito. É a postura, o olhar tranquilo, a forma de falar com pausas, os gestos abertos, a atenção aos detalhes. Tudo se soma para criar uma presença que não pode ser ignorada. Lembro da primeira vez que vi isso em ação. Foi em uma grande reunião de negócios com mais de 20 pessoas. Havia executivos falando alto, gesticulando exageradamente, tentando dominar a conversa. E então entrou um homem mais velho, baixo, magro, vestido de forma simples, mas impecável. Não disse nada. Apenas se sentou. Mas, no momento em que se sentou, a sala inteira mudou. As vozes baixaram, a atenção se centrou e, quando finalmente falou, 15 minutos depois, todos se calaram para escutar. Isso é autoridade silenciosa. Depois, perguntei a esse homem qual era o seu segredo. Ele sorriu e me disse: não há segredo, só há consistência. Durante 50 anos, pratiquei ser exatamente quem digo ser. Não ajo diferente quando estou sozinho do que quando estou acompanhado. Não trato pessoas importantes de forma diferente das pessoas comuns. Não digo uma coisa e faço outra. E as pessoas sentem essa coerência. Sentem nos meus olhos, na minha postura, nas minhas palavras, e a respeitam porque é rara. Essas palavras se gravaram no meu coração porque revelaram a essência da autoridade silenciosa, coerência. Ser o mesmo em público e em privado. Tratar o diretor da empresa com o mesmo respeito que o funcionário da limpeza. Cuidar dos detalhes quando ninguém está olhando. Manter a palavra mesmo quando é inconveniente. Essa coerência é o fundamento da autoridade real. E aqui está a conexão com as 7 formas de observação. Quando você as usa para ler os outros, inevitavelmente se torna mais consciente dos seus próprios sinais. E essa consciência te empurra para a coerência, porque agora você sabe que os outros podem te ler como você os lê. E, se há incoerência, eles vão ver. Então, naturalmente, você começa a alinhar seu exterior com seu interior. E esse alinhamento é o que cria a autoridade silenciosa.
Uma das razões mais importantes para desenvolver essas habilidades de observação é a proteção. No mundo moderno, estamos rodeados de manipuladores, no trabalho, nas redes sociais, na família, nos círculos sociais. E os manipuladores são especialistas em usar máscaras, mas máscaras sempre têm rachaduras. E, se você sabe observar, pode ver essas rachaduras antes que seja tarde demais. Há um padrão específico que aprendi a identificar em manipuladores. Eu chamo de padrão da inconsistência calculada. O manipulador sempre tem pequenas inconsistências entre o que diz e o que faz, mas são sutis o suficiente para que a maioria não as note. Por exemplo, diz que valoriza a honestidade, mas você percebe que os olhos desviam quando ele fala de certos temas. Diz que respeita seu tempo, mas sempre chega atrasado e nunca se desculpa de forma genuína. Diz que se importa com você, mas nunca pergunta como você está de verdade. Essas inconsistências não são acidentes, são sinais de que a pessoa opera com uma agenda oculta. E, se você sabe observar as 7 formas que eu te ensinei, vai captar essas inconsistências imediatamente. Os olhos vão revelar a mentira. O corpo vai mostrar tensão. As palavras vão ter pausas estranhas. Os gestos vão estar fechados. A aparência vai ter descuidos seletivos. E a atenção aos detalhes vai falhar exatamente nos momentos que importam. Há alguns anos, uma pessoa se aproximou de mim com uma proposta de investimento incrível. Falava com entusiasmo, mostrava números impressionantes, tinha depoimentos brilhantes. Tudo parecia perfeito, mas algo me incomodava, e eu não sabia o que. Então, decidi aplicar as 7 formas sistematicamente. Primeiro, os olhos. Quando falava dos depoimentos, seus olhos iam para a esquerda, acima. Uma área associada à construção visual, não à memória. Segundo, a caminhada. Quando entrou, caminhou com pressa excessiva, como alguém que queria terminar rápido. Terceiro, a fala. Falava sem pausas, preenchendo todos os silêncios, não deixando espaço para perguntas profundas. Quarto, os gestos. Suas mãos estavam sempre em movimento, nunca quietas, sinal de ansiedade. Quinto, a roupa. Terno caro, mas com uma mancha pequena na manga que ele claramente viu e decidiu ignorar. Sexto, os detalhes. Quando meu assistente trouxe café, ele continuou falando sem pausar, sem agradecer. Sétimo, o inesperado. Quando pedi um tempo para pensar, ele pressionou para que eu decidisse imediatamente. Cada sinal, por si só, podia ser nada. Mas, juntos, formavam um padrão claro, inconsistência calculada. Recusei a proposta. 6 meses depois, soube que era um golpe sofisticado que deixou várias pessoas na falência. As 7 formas de observação me protegeram de perder tudo. Quando você domina essas habilidades de observação, não só se protege e próspera, você também se torna um transmissor de sabedoria. Se torna alguém que pode ensinar outros, especialmente os jovens, a navegar o mundo com discernimento. Na tradição judaica, há um mandamento sagrado chamado Vishnantam Levanesha, e as ensinarás a teus filhos. Ele se refere originalmente aos ensinamentos da Torá, mas o princípio é universal. Você tem a responsabilidade de transmitir sabedoria à próxima geração. E não há sabedoria mais prática e valiosa do que a capacidade de ler as pessoas com discernimento. Pense nisso. Se você ensina essas 7 formas de observação a um filho, a um sobrinho, a um jovem estudante, está dando a ele uma ferramenta que vai protegê-lo a vida toda. Você o protege de relacionamentos tóxicos, de golpes, de manipuladores, de perdas de tempo monumentais. Você dá a ele a capacidade de construir relacionamentos autênticos, de escolher bem suas amizades, seus parceiros, seus sócios. Você está oferecendo um escudo invisível, mais poderoso. E, quando essa pessoa jovem, graças ao que você ensinou, evita um erro catastrófico ou encontra um relacionamento lindo, você carrega uma parte desse mérito, porque você foi o elo que transmitiu a sabedoria. Isso é legado. Não é dinheiro, não é fama, não são bens materiais. É sabedoria que se perpetua de geração em geração, protegendo e elevando cada uma. Meu avô me ensinou. Eu estou te ensinando. E, se você ensinar a 3 pessoas,
e cada uma dessas 3 ensinar a outras 3, em 5 gerações essa sabedoria terá protegido e elevado centenas de pessoas. Esse é o poder da transmissão. Esse é o legado que vale a pena construir. Agora chegamos ao final desta jornada. Você aprendeu 7 formas poderosas de reconhecer uma pessoa em 10 segundos, observar os olhos, prestar atenção na forma de andar, escutar como fala, observar os gestos, avaliar a roupa e os detalhes, notar atenção aos pequenos detalhes e observar a reação diante do inesperado. Você aprendeu exercícios práticos que, se implementar, vão transformar completamente sua vida. Mas, mais do que técnicas e exercícios, você aprendeu algo mais profundo. Você aprendeu que ver é poder. Poder para se proteger, poder para escolher, poder para construir, poder para transmitir. E esse poder não é para dominação, é para liberação. Liberação de relacionamentos tóxicos, de tempo desperdiçado, de energia mal investida. Liberação para construir a vida que você merece, rodeado de pessoas que merecem você. Há uma bênção judaica linda que diz, Shekol Bidvaro, que tudo existe pela sua palavra. E há uma interpretação mística disso, o mundo existe porque é visto. Quando Deus vê o mundo existe. Quando deixamos de ver algo, de verdade, isso deixa de existir para nós. Por isso, a arte de ver, de observar verdadeiramente, não é apenas uma habilidade prática, é um ato sagrado. É a forma como damos existência à verdade e retiramos existência da ilusão. Quando você vê uma pessoa verdadeiramente, com as 7 formas que eu te ensinei, está dando a ela o reconhecimento da sua verdadeira natureza. Se essa natureza é linda, sua visão a honra. Se essa natureza é tóxica, sua visão a expõe e te protege. Em ambos os casos, sua capacidade de ver te libera para viver na verdade. Como dizia meu avô, o sábio enxerga o rio quando ainda é apenas um riacho. Hoje, você aprendeu a ver esse riacho nas pessoas antes mesmo que elas percebam que você as decifrou. Agora é sua vez de praticar, implementar e transformar. Porque conhecimento sem ação é como uma semente sem água, tem potencial, mas não cresce. Escolha uma das técnicas e comece ainda esta semana. Você já passou por alguma situação em que percebeu algo estranho no olhar, nos gestos ou na forma de falar de alguém? Mais especificamente, escolha um dos exercícios que eu te dei, apenas um, o que mais ressoou com você. Comprometa-se a fazê-lo durante 7 dias completos. Depois, volte aqui e registre o que mudou. Essa simples ação de compromisso público multiplica exponencialmente suas chances de seguir adiante. Porque, quando você declara publicamente uma intenção, ativa um poder ancestral, o poder da palavra empenhada. Na tradição judaica, há um conceito chamado Kabbalah, aceitação do jugo. Soa pesado, mas, na verdade, é libertador. Significa se comprometer voluntariamente com algo maior do que o conforto momentâneo. Quando você se compromete publicamente a fazer um exercício durante 7 dias, está praticando Kabbalah. E esse compromisso te transforma de espectador passivo em participante ativo do seu próprio crescimento. Então, faça isso agora. Antes de terminar, antes de passar para o próximo conteúdo, antes que a motivação se dissipe, escolha um exercício, comprometa-se e cumpra. Porque esse simples ato de compromisso pode ser o ponto de virada entre uma vida de reação e uma vida de criação. Como dizia meu avô, o caminho mais longo começa com um único passo, mas esse passo precisa ser dado, não apenas imaginado. Hoje, você aprendeu a ver as pessoas em 10 segundos. Aprendeu a se proteger, a escolher conscientemente, a construir autoridade silenciosa e a deixar um legado de sabedoria. Agora, dê o primeiro passo. Aslaya Rabá.